Sejam todos bem-vindos a esse lugar formoso aqui nessa cidade, West Palm Beach, no sul da Flórida, onde o Deus da glória nesta noite estará se manifestando com a sua doutrina e com a sua palavra. Glórias ao nosso Deus. E estaremos orando ao nosso Deus e Pai Celestial e o faremos com a reverência, com o respeito, com o temor reverencial que nós sentimos por esse Deus tão maravilhoso, que tem tido tanta misericórdia de todos nós. Oremos. Bendito Senhor, Pai Santo do céu, Senhor Deus da glória, queremos engrandecer-te, glorificar-te e honrar-te, porque tu, meu bom Senhor, és o dador da vida, não somente nesta terra, senão na vida eterna. Porque, Senhor, tu és muito bom. Saber, Senhor, que estamos vivendo a nova era do Evangelho, esse Evangelho das boas novas de salvação, com o Espírito Santo, com o Filho de Deus e com o Pai, agindo em cada vida. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que se estende sobre a face da terra. Isso é algo, Senhor, que quando prometeste há mais de 50 anos, não imaginávamos, mas hoje tua igreja se espalhou sobre a face da terra. Olha, Senhor, os filhos teus como se congregam em tantos lugares, na Colômbia, na Europa e neste país também. Obrigado, Senhor, como só em Cristo estaremos te louvando, te engrandecendo e cantando e te louvaremos. E todo, Senhor, o expressamos e o dizemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a glória e a honra sejam para o nosso Deus. Podem se sentar, irmãos. Coisas gloriosas feitas por Ele. E muito a propósito, antes de começarmos a louvá-lo e a bendizê-lo, a um irmão da igreja o diagnosticaram com câncer muito agressivo. Pouco tempo depois, já estava fazendo metástase. Vários órgãos do seu corpo estavam comprometidos e os médicos disseram para ele: o seu tempo nesta vida já é muito curto, você cuida na sua casa, seja muito cuidadoso porque seus dias estão contados. Ele foi para casa e ele tinha um desejo. Ele dizia: o que eu quero fazer enquanto as minhas forças estejam comigo, eu gostaria de ir a um estudo bíblico na igreja. E veio, se congregou, e veio à igreja, e estava o estudo bíblico, e sentou na parte de trás e disse: Senhor, eu vou cantar para ti com a minha alma, com o meu coração, e dedicarei a ti esse culto, esse estudo bíblico, porque talvez seja a última coisa que farei na igreja. Estava na parte de trás e cantava com o coração e louvava a Deus com todo o seu ser, e de repente da tela saiu uma luz muito resplandecente e um fogo que chegou até onde ele estava, e ele saiu da igreja feliz e contente e disse: Senhor, já senti sua presença e me sinto feliz. 15 dias depois ele voltou para o médico e fizeram de novo os exames e o câncer tinha desaparecido e todos os órgãos estavam completamente restituídos. Glórias ao nosso Deus. Isso que faremos. Cantaremos a Deus com todo o coração, como Ele somente o merece, para que no seu infinito amor Ele se manifeste. Glórias ao Senhor. Vamos dar supremo louvor. Hino número 179. Supremo louvor. Porque nos dio la esperanza.
porque Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda honra. Ele é digno de todo louvor. Por isso cantamos para Ele com a nossa alma e com todo o nosso coração. Glórias ao Senhor. Convido vocês a ficarem em pé para que cantemos coros ao nosso Pai Celestial com essa alegria, de modo que a manifestação do Espírito Santo chegue a nós, porque quando cantamos ao Senhor com o coração, com a nossa alma, com todo o nosso ser, podemos ser visitados pelo Deus Eterno, pelo Deus Altíssimo, e receber o batismo com quem? Com o batismo com o Espírito Santo. E não somente ser libertos, assim como limos, sino que nós estamos nos regozijando em todas as coisas gloriosas que Deus faz conosco. Glórias ao Senhor. E o Senhor o que fez aqui o faz conosco, porque Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Aleluia, glórias ao Senhor. Cantemos o coro número 161, Quero Cantar. Coro 161. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. É amor, é verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de Jesus que o caminho mostrou. Quero cantar uma linda canção de aquele que minha alma lavou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. É amor, é verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Bendito e louvado seja o Senhor. O nosso Deus é formoso, glórias ao Senhor. É o maior que temos na vida. Um Deus vivo e de poder, quão grande é o Senhor. Para as pessoas que hoje vieram pela primeira vez, nós já sabemos quem estaremos apresentando a vocês neste momento. Mas para quem veio pela primeira vez, o Senhor há mais de 50 anos fez um chamamento e durante todo esse tempo Deus tem respaldado esse chamamento porque é um coração disposto através de quem Deus revela a doutrina com o Espírito Santo ensinado na igreja. Eu gostaria de apresentar a vocês e gostaria de deixar vocês com uma pessoa a quem Deus nos ensinou a amá-la. Nossa irmã Maria Luísa, glórias ao nosso Deus. Muito obrigada. Obrigada, irmãos. Que o Senhor abençoe vocês. Muito boa noite para todos vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui. Que alegria estar aqui com vocês, meus queridos irmãos e irmãs na igreja de West Palm Beach. Também sejam bem-vindos e eu cumprimento com muito carinho as visitas, as pessoas que vieram de diferentes lugares. Vocês podem se sentar, irmãos, e assim agradecemos ao nosso Deus porque percebemos como o Senhor, o Espírito Santo, tem a mesma mensagem em todos os lugares, em todos os países, em qualquer idioma. Deus se manifesta, Ele convence as pessoas, Ele entra nos nossos corações e o Senhor nos apaixona dele. E aqui estamos diante dele. Portanto, nós devemos valorizar e nós devemos honrar ao nosso Deus, valorizar que Ele nos trouxe neste lugar e que Ele está nos congregando aqui
e que o seu Espírito é quem nos guia, nos ensina, nos dirige. O Espírito Santo é quem sostém todos nós, nos tem juntos e unidos, mesmo morando distantes uns dos outros, mas estamos unidos pelo Espírito de Deus. Uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, um só Pai, um só Deus. Portanto, agradecemos o Senhor por este privilégio tão grande. E, irmãos, hoje vamos estar cumprimentando todos os irmãos e as irmãs, as pessoas recentes, as pessoas que vieram pela primeira vez, que estarão assistindo este estudo bíblico. Cumprimento todos com muito carinho. E vamos abrir a Bíblia no Salmo 72. Salmo 72. Nós estaremos meditando no Salmo 72. Como vocês percebem, nós temos estado lendo em sequência os Salmos, não é? Desde o número 1, já estamos no 72, lendo e meditando em cada Salmos, porque precisamos aprender a cada dia como nos apresentar diante de Deus, como seguir uma vida reta e justa, louvando e glorificando a Deus e lhe dando o lugar que Ele merece. Portanto, aqui diz: ó Deus, dá ao rei teus juízos e tua justiça ao filho do rei. Ele julgará teu povo. Aqui, quando fala sobre este rei, está se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele julgará teu povo com justiça e a teus aflitos com juízo. Os montes levarão paz ao povo e os montes justiça. Quando fala sobre os montes levando paz, está falando sobre pessoas importantes, as quais Deus estará convertindo ou tem convertido desde o começo, desde que a igreja começou. Por exemplo, os apóstolos, eles eram esses montes, essas árvores frondosas. Portanto, aqui temos de lembrar que a Bíblia, ela está escrita em figuras, em muitas figuras retóricas, para que nós possamos interpretá-las e dessa forma também entender as coisas maravilhosas que o Senhor deixou escritas. Então diz: os montes levarão paz, quer dizer as pessoas, os crentes, levarão paz ao povo, quer dizer que eles pregarão a palavra do Senhor. E os montes são essas mesmas pessoas, levarão a justiça. No verso 4, julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e esmagará o opressor. É essa a obra que o nosso rei faz. Ele julga e ele ajuda os aflitos, ele ajuda os necessitados e diz aqui que também castigará fortemente o opressor, aquele que se opor, aquele que for o inimigo de Deus. No 5, e te temerão enquanto durem o sol e a lua, de geração em geração. Todos temerão o Senhor, todos deverão honrar o Senhor. No 6, descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como o orvalho que rega sobre a terra. Florescerá em seus dias a justiça e multidão de paz, até que não haja lua. Dominará de mar em mar. Quem? Esse rei perfeito, dominará de mar em mar, governará todo o universo. Ele o governa, ele o está governando. E desde o rio até os confins da terra, perante ele, perante esse rei maravilhoso, se prostrarão os moradores do deserto, e seus inimigos lamberão o pó. Os inimigos dele são todos os incrédulos, os que nunca, desde o começo, aceitaram o Senhor nem o aceitam, e haverá muitos que não o aceitarão, e esses são os inimigos do Senhor. O verso 10, os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sebá e de Sabá oferecerão dons, que são os mesmos presentes. Todos os reis se prostrarão diante dele, desse rei maravilhoso. Todas as nações o servirão. Glória ao nosso Deus! Porque ele livrará o necessitado que clame e o aflito que não tenha quem o socorra. Terá misericórdia do pobre e do necessitado, e salvará a vida dos pobres.
do engano e da violência remirá suas almas, e o sangue dele será precioso ante seus olhos. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e se orará por ele continuamente. Todo o dia se lhe bendirá. Diz aqui todo o dia. Temos que bendizer ao nosso Deus, honrar o Senhor, meditar nele sempre, o tempo todo. A meditação nele é pensar no nosso Deus sempre. No 16, será jogado um punhado de grão na terra, nos cumes dos montes. Seu fruto fará ruído como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. Será seu nome para sempre. E se perpetuará seu nome enquanto dure o sol. Benditas serão nele todas as nações, e o chamarão bem-aventurado. Glória ao nosso Deus! Bendito Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre seu nome glorioso, e toda a terra seja cheia de sua glória. Amém, amém. Aqui terminam as orações do rei Davi. Ele estava orando, mas ele não percebia que, na verdade, estava profetizando. Ele não percebia que estava sendo usado pelo Espírito de Deus, que era o Espírito de Deus quem falava pelos lábios dele. Por isso, nós, hoje, quando vemos o cumprimento do nosso Senhor Jesus Cristo estar reinando no meio de nós e que nós estamos seguindo este caminho, o verdadeiro evangelho, e vemos os milagres e os sinais que o Senhor faz, a manifestação dele nas nossas vidas. É por isso que nós sabemos e cremos que é ele falando aqui, que é ele mesmo, e que realmente, Davi, sem perceber, ele estava profetizando sobre o Senhor. Nós agora sabemos e entendemos isso porque estamos aqui esquadrinhando, aprofundando, meditando, analisando a palavra para entendê-la melhor e para que ela entre nos nossos corações e viva aqui a palavra do Senhor. É isso que nos faz ser fortes e corajosos no Senhor. Por isso, temos de adorar, honrar e louvar o nosso Deus e confiar nele. Confiar nele é esse o maior defeito que há na congregação, nas congregações, entre os crentes. Eles não confiam no Senhor. Quando alguém fica doente e vai no médico ou no hospital e o médico diz para ela: você tem câncer, por exemplo. E as pessoas se enchem de angústia, até choram, se desesperam, se deprimem, ficam muito mal, se desesperam. Quer dizer que não confiam no Senhor, não confiam que Deus é poderoso. Não confiam que se vocês estão vindo na igreja e Deus falou aqui na profecia com vocês e lhes fez muitas promessas, quer dizer, você creu mesmo nelas? Porque no momento da notícia ruim, você se desesperou, se angustiou, se encheu de temor, de medo, de dúvida. Quer dizer que você está desconfiando de Deus. E é isso que sempre acontece com os crentes, porque os crentes sempre que me buscam, escrevem para mim e me contam coisas como, por exemplo, que eles têm que sair correndo e fugindo porque foram ameaçados, porque houve uma ameaça. E aí eles fogem para se esconder. Mas aí eu respondo para eles: em quem você creu? Num Deus morto ou num Deus vivo e poderoso? Deus é poder. E se você confia e ora a Deus, Deus vai te guardar, Ele vai te ajudar. E Ele faz que aquelas pessoas que estão te ameaçando somam da sua vida. Porque Deus é mais poderoso do que aqueles que te ameaçaram. Mesmo eles tendo muitas armas, mesmo eles achando que têm muito poder e influência, Deus faz que eles somam, que eles desapareçam, que eles não estejam mais lá e que eles não consigam prejudicar os filhos de Deus. Mas então você se encheu de medo e desconfia e começa a duvidar. E assim, como você quer que Deus te abençoe? Se no momento da prova
Você saiu correndo para se esconder. Você se desesperou, chorou e falou: eu preciso ir embora, eu preciso fugir agora daqui. Não! Deus é poder. Eu vou me ajoelhar diante de Deus. Eu vou me ajoelhar, vou orar, vou clamar a Deus e dizer para Ele: Senhor, olha o que está acontecendo na minha vida. Veja o que o médico falou, veja o acidente que aconteceu, veja as ameaças. Mas tu me fizeste promessas, então eu sei que tu és poderoso, Senhor. Me diz, Senhor, eu devo fugir? Ou eu espero no teu poder e na tua misericórdia? E Deus vai te responder, Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar. Mas temos que confiar no Senhor, confiar em Deus. O mesmo acontece quando vocês estão passando necessidades, quando vocês não têm trabalho ou não têm os documentos legais, as coisas. Os irmãos, vamos falar em nível mundial melhor nesse estudo bíblico, porque ele vai para o mundo todo. Quantos problemas há em outros países, em outros lugares? Quais serão os problemas? Alguns lugares não têm nem para o trabalho, nem para a comida. Há muitas doenças. Então, o que você deve fazer? Se ajoelha e pede a Deus. Confia em Deus. E pensa e analisa nas promessas que Deus tem te feito. Mas vocês devem confiar no Senhor, porque se nós não confiamos, Deus vai se desagradar. Porque então, que tipo de crente nós somos? Que tipo de seguidores de Deus nós somos se não confiamos no Senhor? Temos que confiar no Senhor plenamente, plenamente. Por isso, aqui num dos salmos diz: ainda que um exército venha contra mim, esteja acampado ao meu redor e quiser me destruir, eu não temerei mal nenhum, porque Deus estará comigo, me guardará e me protegerá. É assim que diz num dos salmos, não é? Então temos de confiar no Senhor, temos de confiar. Bem, os meus queridos irmãos, hoje é estudo bíblico, portanto, eu avisei o irmão com 2 dias de antecedência, para que em 2 dias vocês pudessem preparar as suas perguntas. E eu sei que vocês têm perguntas hoje, então vamos começar agora. Muito obrigada. Sim, irmão. Boa noite, irmã Maria Luísa. Seja bem-vinda aqui à igreja de West Palm Beach. A minha pergunta está em Hebreus 2:18. Sim. Diz: pois naquilo que ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo foi provado mediante sofrimento, é poderoso para vir em auxílio dos que são tentados. Irmã, assim como diz em Hebreus, do Senhor Jesus Cristo, como ele foi tentado, ele pode também nos ajudar a nós. Todos nós temos falhas de espíritos e alguns que ministramos e temos o dom do Espírito Santo, temos muitas coisas para superar e a cada vez que superamos cada coisa temos mais autoridade sobre um espírito novo, porque já o vencimos. Bem, os versos que você leu estão falando que o Senhor foi provado. E o que significa ser provado, tentado? O Senhor, ele foi provado. É isso que significa a palavra tentado, tentação. Por que ele foi provado? Porque ele sofreu. O Senhor sofreu menosprezo, os vitupérios, os insultos, as calúnias. Ele sofreu tudo isso. Falavam mal dele, criticavam ele, zombavam dele, cuspiam nele. E depois falavam muitas coisas contra ele e, por último, o sacrificaram, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Então, é isso que significa que ele foi provado, ele foi tentado nisso. Ele sofreu todas as tribulações que um ser humano poderia ter passado. É isso que significam os versos que o irmão leu. Os outros versos sobre ser tentado, o Senhor diz que nós também somos provados ou tentados. Bem, nós somos tentados e provados todos os dias da nossa vida, quase todos os dias, não é? Porque todos os dias e o tempo todo temos diferentes problemas e dificuldades. O inimigo, o diabo, ele coloca tantas armadilhas na nossa vida, não é? Continuamente, como seres humanos que somos, nós estamos sendo provados, perseguidos pelo inimigo. Nós estamos sendo perseguidos pelo inimigo. Portanto, é por isso que nós temos de orar ao Senhor e também estar em dia com Deus. E o irmão diz, se uma pessoa tem um espírito e ela consegue se livrar desse espírito, então tem a capacidade para orar por outra pessoa sobre isso? Eu diria que
não necessariamente nós temos que estar sendo provados ou se temos espíritos maus para poder orar pelas pessoas. Porque quando nós chegamos aqui e nos convertemos a Deus de verdade, Deus então começa a nos limpar. E ele tira de nós todos esses espíritos, porque geralmente, quando as pessoas chegam na igreja, têm feito bruxarias, feitiçarias, maldições contra elas, e isso gera que espíritos maus entrem e morem dentro dessa pessoa e destruam a vida dela, e elas acabam sofrendo por doenças, por problemas, pelos conflitos da vida, elas sofrem. Então, quando nós chegamos aqui na casa do Senhor, ele nos liberta, nos livra, ele tira esses demônios de nós, tira essas bruxarias de nós, ele faz que essas maldições parem. E o Senhor, ele começa a nos fazer uma série de promessas. O Senhor começa a nos dizer: eu te darei os dons espirituais, eu farei que tu me sirvas, que tu trabalhes para mim, que tu imponhas as mãos, que tenhas o dom da profecia, que tenhas o dom de cura, entre outros dons. Então, o Senhor começa a nos fazer essas promessas. E quando nós somos obedientes e mudamos, nos afastamos, porque nós também chegamos na igreja com muitos pecados, não é? Esses pecados nós vamos conseguir ir tirando de nós na medida que formos ouvindo a palavra do Senhor. Mas Deus também tira de nós muitas coisas que nós mesmos não conseguimos tirar de nós. E quando nós temos essa limpeza na nossa alma, quando o nosso coração está limpo, as nossas mãos estão limpas de pecado, e Deus começa a nos dar os dons espirituais, é aí onde nós dizemos: o Senhor me capacitou, me facultou, me deu o poder para expulsar demônios, me deu o poder para orar pelas pessoas e repreender os espíritos maus, repreender as doenças e também pedir a Deus muitas petições, porque Deus vai me ouvir, Ele vai me respaldar e Ele fará esses milagres e Ele procederá dessa forma na vida das pessoas que estão me pedindo. Por quê? Porque nós nos acertamos primeiro com Deus e nos limpamos, e então Deus nos deu a autoridade. Como o primeiro verso que o irmão leu, onde diz que os espíritos obedeciam o Senhor quando ele os repreendia, e as pessoas pensavam: ele tem muita autoridade. Mas é claro que ele tinha autoridade, ele estava vivendo uma vida perfeita, uma vida santa. Ele estava agindo como um ser humano, mas ao mesmo tempo vivia uma vida perfeita e santa diante do Pai. Por isso ele tinha a autoridade. E o Senhor, nas suas promessas, ele disse que aos seus seguidores, aos seus crentes, ele daria a mesma autoridade. Ele disse: sigam em frente que vocês alcançarão a autoridade de vencer sobre o inimigo, e as portas do inimigo, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, porque a igreja, os crentes terão poder, serão poderosos. E num dos salmos diz que os filhos de Deus são os poderosos, são os filhos dos poderosos, e o poder é isso, a autoridade que o Senhor dá aos seus crentes que vivem bem, vivem uma vida reta para fazer todos os milagres e os sinais que Deus quer. Então, foi isso que eu entendi da pergunta do irmão, e tomara que eu não tenha me esquecido de responder nada, bem? Seguimos, mais outra pergunta? Sim, irmã. Boa noite, irmã Maria Luísa. Para mim é muito formoso poder dirigir-me esta noite a você. Minha pergunta está em Daniel 11, 36 ao 39. Daniel, no capítulo 11, sim. 36 ao 39. Sim, irmã. Posso ler, irmã? Rapidamente, os irmãos podem buscar Daniel, no capítulo 11, do verso 33 ao 36 ao 39. Sim. Ok. O rei fará o que quiser e se ensoberbecerá e se envaidecerá sobre todos os deuses e proferirá coisas inauditas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado se cumprirá.
Não respeitará nem ao Deus de seus pais, nem ao desejo das mulheres, nem respeitará Deus algum, porque sobre todos se exaltará a si mesmo, mas honrará em seu lugar ao Deus das fortalezas, Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e com coisas de grande preço. Com esse Deus estranho, que combaterá as fortalezas mais inexpugnáveis e encherá de honra aos que lhe reconheçam e lhes repartirá da terra como recompensa. Também quero também olhar Apocalipse capítulo... Mas a irmã não gostaria de saber de qual rei está falando aqui, quando diz que e o rei fará o que quiser e se ensoberbecerá e se envaidecerá sobre todos os deuses e proferirá coisas inauditas contra o Deus dos deuses e prosperará até que a ira se complete? Mas diz que é um rei soberbo, orgulhoso. Se achava que ele era um deus. Segundo a história, aqui está falando sobre um imperador romano, sobre os imperadores romanos, porque quando o Senhor Jesus Cristo veio na terra pregar o evangelho, o Império Romano era quem estava governava o mundo todo. O Senhor Jesus mesmo teve de se submeter ao governo dos romanos. E depois, no decorrer da história, quando a igreja começou e o Senhor começou a se manifestar, o Espírito Santo, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, os primeiros crentes foram tão perseguidos e sacrificados por todas essas pessoas, pelos romanos. E os imperadores, eles acreditavam serem deuses e eles sentavam nos seus tronos e faziam que as pessoas tivessem de lhes dar homenagem e honra, porque eles acreditavam serem deuses. Então, é isso que fala sobre essas personagens. E aqui, Deus estava falando para o profeta Daniel que isso estaria acontecendo, porém, que Deus estaria tirando esse governo, esse império. E aconteceu assim. E o que você estará lendo em Apocalipse, que é a mesma coisa, também tem a ver com o Império Romano. Mas, contudo, vamos em Apocalipse. Qual o capítulo? 13, versículo... O 13, sim. Versículo 5 ao 7. Irmã. Foi-lhe dada uma boca que falava palavras arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para atuar durante 42 meses. Ela abriu sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar seu nome, seu tabernáculo e os que moram no céu. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e vencê-los. Também foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Sim, é o Império Romano. Foram eles quem viveram tudo isto. Eles ficaram donos do mundo todo, de tudo, e foram eles, ou por meio deles nasceu uma religião que domina o mundo também, mas com todas as crenças deles, com todos os ídolos deles e com todas as pessoas que faziam essas estátuas, os ídolos, adorando e mudando o nome desses deuses da época pelo nome dos santos, das santas, dos crentes do Evangelho. Então, eles mudaram o nome dos deuses deles, os deuses dos romanos, eles mudaram esses nomes e colocaram o nome de pessoas que tinham sido seguidores cristãos do Evangelho. Mesmo que eram pessoas que acreditavam ser cristãs, mas não eram realmente convertidas a Deus. Elas só creram, mas para as pessoas era muito difícil ter a convicção e seguir o verdadeiro caminho do Senhor, porque eles foram muito perseguidos. Diz aqui que eles perseguiram os santos até acabá-los, até destruí-los. Então as pessoas, do medo que elas sentiam para salvar as suas vidas, elas criam no Evangelho, mas não eram seguidores fiéis que cumpriam o Evangelho, porque eles queriam salvar as suas vidas para que os outros não fossem matá-los. Então, isso foi, na verdade, uma guerra que aconteceu naquela época, uma guerra que acabou acontecendo no 2º século após a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, foi tudo isso que o Senhor revelou aqui ao apóstolo João em Apocalipse, que o Senhor estaria castigando-os, porque esse império realmente deixou uma coisa que até o dia de hoje existe. E também em Apocalipse é mencionado que tudo isso será destruído, será acabado.
E Deus mostra essa coisa como um dragão, como uma besta, como um falso profeta. Mostra essa maldade em nível mundial que acaba se encerrando ou acaba sendo abrangida numa só instituição ou ordem. E é tudo isso que o Senhor tem para a humanidade, porque na época primitiva eles ouviram falar do Senhor Jesus Cristo e eles foram testemunhas dos milagres e dos prodígios, mas eles não respeitaram nem valorizaram a Deus. Pelo contrário, como humanos, como homens, eles se fizeram deuses e achavam que eram mais do que Deus. Então tudo isso aconteceu e por isso o Senhor revelou tudo isso aos seus profetas sobre o fim para estas pessoas, o fim que teriam essas pessoas e o triunfo e a vitória que teriam os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, os verdadeiros seguidores que seguem o Senhor e são fiéis a Ele até a morte, fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus em tudo. É isso. Bem, irmã, mas não sei se você tem mais uma outra pergunta? Minha dúvida como nesses versos descrevem que os poderes do mundo são alianças humanas, filosofias humanas e estão regidas pelo pecado. Entretanto, como em qualquer circunstância, Deus está no completo controle de tudo e é Ele que tem o poder e tem o seu plano determinado. Minha pergunta é se nós, sendo participante, direto ou indiretamente, dos governos, estamos atuando, ou Deus, ou julgaria alguém, porque, enfim, um não sabe. Realmente, logicamente, confia que o plano de Deus está sendo obedecido. Mas, ainda hoje em dia, há muitos poderes no mundo e, neste momento, em tantos países do mundo, a felicidade de uns é a tristeza de outros, quanto aos governos. Então, eu me perguntava se, ao participar dos governos, alguém se torna um pecador. Ao aceitar todas essas leis de loucura que as pessoas têm inventado, as leis de coisas que vão contra a moral e contra a vontade de Deus, ao apoiar com os votos, por exemplo, votando em uma pessoa assim, está se apoiando a loucura que essa pessoa fará. Por exemplo, hoje em dia, em nível mundial, os governos estão tentando anular, exterminar a religião, tirar a ideia de Deus da cabeça das pessoas. Então, hoje, se promove muito que as pessoas sejam ateias, que elas não creiam em Deus, porque é isso que a ciência e a tecnologia dizem. Eles dizem que Deus não existe. É isso que está sendo promovido em nível mundial. Além disso, tudo o que diz aqui na Bíblia sobre a moral, os bons costumes, a moral que Deus ensina aqui. Hoje em dia, os governos promovem coisas contra isso e cada governo diz, eu farei tal projeto para que isto seja feito assim, de coisas que são contra a vontade de Deus. Então, nós nos encontramos num lugar onde precisamos buscar a Deus, estar do lado de Deus e não do lado de todas essas ideias e de todas essas coisas que o diabo colocou na cabeça dos homens para inventar e fazer que o mundo fique ao avesso. Como dizem as pessoas, o mundo fica ao avesso. Então, desde essa época, nos versos onde você leu, eles foram contra os crentes, os filhos de Deus, mas ainda não se negava a religião. Pelo contrário, naquela época, todos esses reis e imperadores, eles se tornavam deuses e deviam ser venerados como deuses. Mas hoje, como as leis estão indo em nível mundial, hoje querem apagar a ideia de Deus. É isso que o mundo quer. Que as pessoas não creiam em Deus, que isso é uma mentira. Mas nós, como vamos nós dizer que eles têm razão se nós somos testemunhas dos milagres que Deus tem feito? Porque houve tantos milagres e tantos prodígios. Quando Deus fala com uma pessoa e diz para ela o que há no seu coração, o que ela está pensando, de onde surge uma coisa assim? Não vem do poder humano, porque os seres humanos não conseguem fazer isso. Vejam que nem sequer a ciência médica, às vezes, consegue curar uma pessoa doente, porque não consegue. Então, todos os medicamentos, os antibióticos para a pessoa, mas ela não fica curada.
E aí ela vem na igreja e Deus cura ela imediatamente. Quando a pessoa vai no médico de novo, ele diz: você não tem a enfermidade, você não tem o câncer mais, você não tem mais o tumor no seu corpo. Quem faz isso? Deus. E nós somos testemunhas disso. Então, como nós diríamos que os governos têm a razão quando eles dizem que Deus não existe? Nós não podemos aceitar uma coisa dessas, porque nós sabemos que Deus existe sim. Então, nos causa muita tristeza que o mundo, que os governos, que as pessoas trabalhem somente para eles se satisfazerem, para eles terem poder, para eles terem os melhores cargos, os melhores lugares, para que eles sejam pessoas destacadas no mundo, porque é uma competência no mundo para ver quem é o mais poderoso, quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro, quem tem o maior cargo em nível mundial. É essa a preocupação das pessoas. E nós aqui, que somos tão poucos, e como somos tão poucos, somos fracos nesse aspecto, fracos nos enfrentando diante do poder das pessoas, do poder do mundo. Portanto, Deus precisa agir e proceder e ouvir as nossas orações, porque nós vamos estar orando ao nosso Deus pelos governos de cada país onde nós estamos e pelo governo do mundo todo. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele nunca permita, e eu sei que o Senhor nunca vai permitir, que a religião acabe. Porque quando eles dizem, não, queremos que todas as religiões acabem, então acabaria tudo. Mas há muitas religiões, claro, que são erradas e são caminhos distorcidos, mas ao dizer tirem todas as religiões, então estarão saindo tanto os justos quanto os não justos, os bons e os maus sofrerão da mesma forma. Mas lembremos que aqui na Bíblia o Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno, quer dizer, o próprio diabo, não poderiam prevalecer contra a igreja do Senhor. Por isso, por causa disso, nós temos que seguir lutando sempre e levantar a nossa cabeça. E as pessoas que dizem que não creem em Deus, nós temos que dizer que existe sim Deus. Assim como alguns irmãos e irmãs têm me comentado o seu testemunho deles terem ido no hospital porque estavam graves, estavam morrendo e Deus fez o milagre neles. Eles dizem, Deus é quem fez esse milagre. E o médico pode perguntar, será que Deus existe mesmo? E eles falam, sim, Deus existe sim. Na igreja onde eu vou, Deus fala comigo, Ele disse que estaria me curando e me curou. E vocês não conseguiram fazer nada. Vocês não conseguiram fazer nada. Por isso, Deus existe. E os médicos ficam assombrados, sem saber o que dizer, porque tiram deles a ideia de Deus, mas não. Por isso, o nosso trabalho, vocês não acham que nós temos muito trabalho pela frente? Nós temos que ter poder de Deus. Temos que ter respaldo de Deus. E já sabemos que, para obter o respaldo e o poder de Deus, nós temos que andar o quê? Andar bem diante do Senhor. E pedir para Ele nos ajudar a andar bem diante dEle para que nós possamos também enfrentar essas hostes espirituais do ar, do espaço, que são os que vêm contra nós. É esse o nosso trabalho, esse o trabalho que Deus tem colocado para nós e por isso Deus tem levantado o seu povo para que o povo dele demonstre ao mundo que Deus existe sim. A glória seja para Deus. Vamos continuar com perguntas, irmã? Sim, irmã? Boa noite, irmã. Deus abençoe. Minha pergunta está no livro de Mateus, capítulo 16, verso 27. Mateus 16. Verso 27. Sim. Mateus 16, 27. Sim, irmã. Diz assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras. E a outra leitura que quero ler está em 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 24.
1 de Coríntios 15, 24. Bem, então a irmã pode ir lendo. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus e Pai, quando houver suprimido todo o principado, toda autoridade e poder. Sempre aprendemos que o nosso Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens por sua igreja. Lendo o verso anterior de Mateus, diz o nosso Senhor de si mesmo de que ele virá na glória de seu Pai. Considerando a divindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e que ele veio à terra em sua manifestação como Filho. Quis neste verso o Senhor dar-nos a entender que ele viria em sua plenitude como Deus. E se o comparamos com o verso anterior de Coríntios, quando diz que ele virá e entregará o reino a Deus e Pai, será esta a explicação mais clara? Bem, é o reinado do Senhor Jesus Cristo, porque ele é o rei. E ele é quem está reinando. E é um mistério muito grande que nós não podemos compreender. O mistério de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um grande mistério que nós não podemos dizer que é, por exemplo, 3 deuses, porque é um só. Mas ele tem nos ensinado que ele enviou, ou ele se fez carne, e ele chamou essa carne Jesus o Nazareno, Jesus Cristo, e ele é o rei, quem está reinando, e diz que um dia ele virá. No verso de Mateus, onde você leu, diz que ele virá, e quando diz que ele virá, é nas nuvens, onde ele virá e que ele fará a sua obra perfeita e entregar ao Pai a obra perfeita que o Pai encarregou ele de fazer. E em Coríntios diz a mesma coisa, que ele estará fazendo o seu trabalho, que no final ele entregará ao Pai a obra, entregará tudo para ele e lhe dirá: está feito. A igreja está aqui, é esta a igreja. Nós sempre desejamos com o nosso coração que possamos ser participantes e fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, e que no dia que o Senhor vier nas nuvens, mesmo que nós já tenhamos morrido, que naquele dia nós possamos subir, que nós ressuscitemos, subamos às nuvens com o Senhor, onde Ele estará entregando o seu reino, o seu trabalho que Ele tem feito, Ele entregará ao Pai. É isso que a Bíblia diz para nós, e nós temos que crê-lo assim, sem perguntar, sem questionar, porque os mistérios de Deus são tão grandes e a nossa capacidade mental não nos permite entender tanto assim as coisas de Deus. Nós temos uma mente limitada, uma inteligência limitada, uma forma de entender limitada comparado ao poder de Deus. Então, por isso, não podemos entender as coisas do mais além. Porque as coisas de Deus são tão grandes, tão maravilhosas, que eu creio que após a morte, quando nós estivermos com o Senhor, é aí onde entenderemos muitas coisas. Vamos seguir? Vamos seguir em frente? Muito boa noite, irmã. Irmã, para a minha pergunta eu vou ler Deuteronômio 30. O primeiro versículo que lerei será o 10 e depois lerei o 9. Deuteronômio 30. No verso qual? 9? Primeiro verso 10, depois leio o 9. O 10 diz: Se obedeceres à voz do Senhor teu Deus, para guardar seus mandamentos e seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. O 9 diz: E te fará o Senhor teu Deus abundar em toda a obra de tuas mãos, no fruto de teu ventre, no fruto do teu animal e no fruto da tua terra, para te fazer bem. Porque o Senhor voltará a se alegrar sobre ti para te fazer bem, da mesma maneira que se alegrou sobre teus pais. Também tenho referência em 1 de Reis 2, 3, que diz também sobre os mandamentos, mas também diz: para que prosperes em tudo quanto fizeres e em tudo aquilo que empreenderes. Irmã, o Senhor permitiu que minha mãe, meus irmãos e eu, faz mais de 10 anos, lhes sirvamos ao Senhor. É nossa felicidade louvar a Deus. Também cumprimos com o dizimar, com os dízimos, e procuramos agradar a Deus em tudo. Temos visto o respaldo de Deus em nossa vida. Na parte material tem-se o necessário, mas há muitas limitações.
Os projetos não se realizam. Não vemos a sobreabundância que Deus nos prometeu. Quero entender, irmã, pois, como lemos em Deuteronômio, o Senhor prospera seus filhos. Irmã, conhecendo que há você, chegam tantas pessoas e lhe manifesta desse tipo de situações, aspectos. Peço-lhe o favor que nos ensine o que nos recomenda, além de nos examinarmos diante de Deus, para alcançarmos as promessas do Senhor em plenitude. Bem, continuem se examinando, porque vocês têm se examinado, então não se preocupem, Deus vai premiá-los, vai premiá-la. Continue em frente. Continue em frente. E para os irmãos, quando alguma coisa seja difícil, orem. Se ajoelhem e orem a Deus. Contem a Deus a sua situação, o que é bom, o que for ruim. Contem o que vocês fazem, o que vocês já fizeram, o que estão fazendo, seja bom ou seja ruim. Contem ao Senhor e peçam para Ele os ajudar. Digam a Ele que vocês querem agradá-lo e que, por favor, Ele os ajude, porque veja a situação que está acontecendo, veja as dificuldades, veja que os projetos não estão dando certo. Como a irmã diz, nós estamos nos examinando, mas alguma coisa está faltando. Continue se examinando, não se preocupe, porque Deus vai premiá-la, vai surpreendê-la. E assim Deus estará abençoando cada um, porque nós amamos. E quando nós amamos a Deus, nós contamos a Deus tudo, porque Ele é o nosso amigo. Nós contamos para Ele todas as coisas que acontecem conosco, as tristezas, as felicidades, as angústias. Nós contamos tudo para Ele como esse grande amigo e dizemos: Senhor, se Tu não me ajudas, quem me ajudará? Para quem eu vou pedir ajuda se eu só te tenho a Ti? É isso. Então, essas seriam as ferramentas que vocês recebem para convencer a Deus, para tocar no coração do Senhor. Bem, vamos seguir em frente? Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Irmã Maria Luísa, muito obrigado por participar hoje nesta sua casa de West Palm Beach, a Igreja de Deus. Irmã, tenho uma pergunta e tenho duas citas bíblicas. Sim. A primeira, achamos, irmã, no livro de Êxodo 6, do versículo 2 ao 3. Êxodo 2 e 3. Sim, irmão. Êxodo, Capítulo 6, verso 2 e 3. E diz a palavra do Senhor: Falou mais Deus a Moisés, e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus onipotente, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. E depois tenho uma outra pergunta, irmã, relacionada a isso, que achamos em Gênesis, capítulo 48, versículo número 3. Sim. E diz assim a palavra do Senhor: Disse Jacó a José: O Deus onipotente apareceu-me em luz na terra de Canaã e abençoou-me. Irmã, a minha pergunta é a seguinte: conhecemos que o Senhor é chamado da forma do caminho da verdade, de luz. E eu me pergunto inicialmente se essa manifestação que José teve na sua vida foi o próprio Senhor Jesus Cristo que se manifestou a José, como a senhora nos ensinou, porque o sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, se manifestou a Abraão, e Abraão dizimou para ele sobre o que eles receberam. Mas aqui, com Moisés, foi o pai, foi Deus, o pai, quem falou com Moisés. E quando Deus falou com Jacó e falou também com Isaque, foi o pai. Quando o Senhor Jesus se manifestou no Antigo Testamento, sempre era chamado do anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparecia e era aí que o Senhor Jesus Cristo estava.
Mas quando Deus falava com Moisés, com esses personagens, era Deus o Pai. Quer dizer, Sim? a minha dúvida, irmã, consistia em que difere a manifestação quando já o nosso Deus se dá a conhecer como o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Como muda essa manifestação de Deus, do Deus onipotente que se manifestou com os pais, Ah, sei. com Abraão e com Sei, Isaac, entendo. com Jacó, e como muda essa manifestação quando Bem, já é chega? que no Antigo Testamento Deus se manifestou como Jeová, mas é claro que há uma explicação para esse nome, que Deus somente deu a Moisés as consoantes, não as vogais, e só as consoantes não tem como pronunciá-las. Então, quando Deus mostrou para ele essas consoantes a Moisés, nós adicionamos a E, a O e a A no espanhol, por exemplo, para conseguir pronunciá-la. Em outras Bíblias, contudo, falam diretamente, por exemplo, o Senhor, como na Bíblia em português. Mas quando Deus se manifestou com essas letras, dizendo a Moisés que ele nunca tinha se manifestado como Jeová, sempre tinha sido como Deus onipotente, mas agora em diante seria Jeová, quer dizer, o Deus da guerra, o Deus das batalhas glorioso, é isso que significava. E ele tinha de se preparar, porque daí em diante, Moisés teria de se enfrentar em muitas guerras. Não somente Moisés, mas o povo de Israel teriam de travar muitas guerras. E nessas guerras, nessas batalhas com outros países estrangeiros, Deus estaria ajudando eles lá em todas essas batalhas para que eles saíssem com vitória. Eles ganhavam algumas, mas se eles falhavam com Deus, então eles perdiam as batalhas. E isso aconteceu, mas era isso que significava a palavra das consoantes de Jeová, que era o Deus da batalha, o Deus da guerra. Bem, irmão, bem. Sim, irmã. Irmã Maria Luísa, bem-vinda à igreja de West Palm Beach. Minha pergunta é em Mateus 7, verso 14. Mateus 7 o quê? 14. Sim. Diz, porque estreita a porta e apertado, em inglês também diz difícil, o caminho que leva à vida e são poucos os que a encontram. E no mesmo livro, Mateus, capítulo 11, verso 30, diz, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, minha pergunta é por que o caminho é tão difícil, o caminho que leva à vida, e o jugo é tão fácil? Bem, o jugo diz: o caminho que leva para a vida eterna diz aqui que é muito difícil e que são poucos os que vão encontrá-lo. E assim nós, na vida, no decorrer da vida, nós, ou eu pelo menos, tenho visto tantas pessoas que vieram na congregação e uns duram 10 anos, 15 anos, mas depois não vêm mais e voltam ao mundo. E eu penso, onde estão as pessoas pelas quais nós estivemos orando e profetizando faz 50 anos? Onde estão os que vieram há 50 anos? Não sei se eles ainda estão aqui. Ou será que só Maria Luísa que ainda está aqui? Depois de ter orado e profetizado por milhares naquela época, e depois de ter visto a igreja cheia, o templo cheio,
mas as pessoas vão embora, porque as pessoas não são fiéis, porque as pessoas cansam, elas cansam. E há pessoas que estão na igreja, as quais Deus lhes faz promessas, eles estão aí, mas, pelo que parece, as promessas não chegam logo na vida deles, e então eles cansam e dizem: eu estou cansado dessa situação, tá tudo dando errado, a minha vida está errada, eu não tenho trabalho, não tenho dinheiro, não tenho nada, eu cansei, então eu não vou vir mais nessa igreja. Eles cansam e vão embora, eles vão embora. E aí se cumpre o que o Senhor Jesus disse, que este caminho é muito difícil, é um caminho apertado, porque quando as pessoas encontram um obstáculo, quando elas se deparam com o primeiro obstáculo, elas já desanimam. Elas perdem a fé, elas perdem a confiança, elas perdem esse impulso que elas tinham no começo, esse ânimo, essa empolgação que elas tinham de seguir o Senhor, acaba. Começam a se esfriar no espiritual e deixam que o inimigo vença elas, deixam que o mundo e os prazeres vençam eles, tantas coisas que o mundo oferece, não é? E as pessoas não continuam vindo na igreja. Eu recebo e-mails das pessoas que dizem para mim: eu estou há 20 anos na igreja, eu estou há 15 anos na igreja. Mas não vejo pessoas que digam para mim: eu estou há 40 anos na igreja. Tudo de 20 para trás. 15, 8, 10. E eu fico triste porque eu penso: onde estão essas pessoas que estão há 40 anos na igreja? Por que elas não escrevem para mim há 50 anos? Não sei. Só Deus sabe. Então, por isso, o caminho é apertado. E quando o Senhor Jesus disse para as pessoas e para os discípulos o seguirem, ele dizia: me sigam porque a minha carga, o meu fardo é suave, porque é fácil seguir o Senhor. Somente temos de crer, somente temos de confiar em Deus e ser fiéis e leais a Ele. É isso que o Senhor dizia. O quão difícil é vocês serem fiéis, leais, firmes, vocês não cansarem, vocês seguirem, vocês não pararem, nem olharem para os lados, senão seguirem em frente. Por isso o Senhor disse: o meu jugo é suave, é fácil, não é difícil. Mas, quando as pessoas se deparam no caminho do Senhor, o Senhor Jesus disse: é fácil ser fiel ao Senhor. Mas, quando vêm os problemas e os obstáculos, como eu disse para vocês, é aí onde vem o desânimo e as pessoas vão embora. E aí o caminho se torna difícil, se torna apertado de seguir nele, pelas coisas da vida. Por quê? Porque as pessoas não amam a Deus o suficiente. Porque não amamos a Deus o suficiente. Porque não queremos agradar a Deus. Porque não queremos fazer a vontade dele. E é por isso, portanto, que ficamos sozinhos, sem ninguém para nos ajudar. Mesmo estando na igreja, Deus, ele se afasta de nós, porque ele vê os nossos corações, e ele vê que não são corações firmes, nem fiéis, nem leais a ele. Então, não há contradição no que o Senhor disse, é esta a realidade. O caminho dele, o jugo dele, diz que ele tinha um fardo, uma carga, e ele quer que nós também levemos esse fardo, essa carga, mas que é fácil, que é leve, que é suave. Por quê? Porque confiando no Senhor, confiando em Deus, ele me ajuda para que eu possa carregar esse fardo e levá-lo até o final, confiando. Mas se eu confio, mas se eu não confiar no Senhor, se eu me encher de angústia, de depressão, de tristeza, e eu começo a olhar para o mundo e ver todas as coisas que o mundo faz e querer fazer o mesmo, aí então eu vou dizer: o caminho é realmente difícil, eu não vou vir mais. É por isso que o caminho é apertado. Diz que a porta é estreita, que poucos entram nela. Por isso, eu digo que nós sempre temos que guardar a esperança de que nós vamos entrar nessa porta sim. Guardemos essa esperança e sejamos fiéis a Deus, amemos a Deus com todo o coração. É isso. Bem, agradeço, irmão, pela sua pergunta. Irmã, a última pergunta, eu creio? Eu vou dar espaço para uma pergunta de um irmão, especialmente eu gostaria, e pronto. Sim, irmã. Boa noite, irmã Maria Luísa. Eu quero agradecer-lhe por
ajudar-nos a encontrar essa felicidade duradoura. E, irmã Maria Luísa, se você me permite, tenho uma pergunta que pode ser como esse estorvo que nos impede alcançar o que a resposta do irmão que agorinha. Bom, eu tomei como referência 1 de Reis 21, no verso 2. 1 de Reis 21, verso 2. Sim. Bom, Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me tua vinha para uma horta de legumes, porque está próxima à minha casa, e eu te darei por ela outra vinha melhor que esta, ou se te parecer melhor, pagarei seu valor em dinheiro. Nabote respondeu a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Veio Acabe à sua casa, triste e irritado, pela palavra que Nabote, o jezreelita, lhe havia respondido, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se em sua cama, virou seu rosto e não comeu. Irmã Maria Luísa, por favor, corrija-me se entendo mal. Este sentimento de ira e de tristeza, a mim me parece que é como, de repente, a teimosia. Sim. Como ele era o rei, ele se sentiu desprezado, ele sentiu que zombaram dele por essa pessoa não ter vendido para ele a vinha. Então, era como uma ofensa ao rei, como uma humilhação. O rei foi contar para a mulher dele, que era a Jezabel, e Jezabel era bem ruim, ela era muito ruim. Ele contou para ela e ela disse: tudo bem, então esse homem vai morrer muito em breve. Não vai sobrar nada da vinha dele. Veio a vingança porque esse rei era o rei de Israel, mas ele era muito ruim. E a mulher Jezabel dele era mais ruim ainda. E eles fizeram o que era mal diante dos olhos de Deus. Então, além disso, eles derramaram muito sangue. E por isso, Deus, da mesma forma, cobrou eles. Sim. Irmã, eu gostaria que nos ajudasse a reconhecer, de repente, esse sentimento de teimosia, porque muitas vezes, com este sentimento de ira, nos irritamos contra Deus, porque não conseguimos as coisas como as queremos. E, de repente... Bem, aqui não era tanto a teimosia, é que como ele era o rei, ele achou que sendo o rei, todos deviam aceitar todas as coisas que ele dissesse, não é? Portanto, foram coisas que aconteceram que Deus não gostou que ele tivesse agido dessa forma, de ir tirar uma coisa de alguém, ele como rei que tinha tudo, e foi tirar a única coisa que essa pessoa tinha. Portanto, o maior pecado que Deus viu nele não foi tanto a teimosia, foi a maldade dele, foi ele ser desumano, foi ele ser perverso em muitos sentidos, além de idólatra. E ele prejudicava as pessoas que mais precisavam. Era isso, vocês estão vendo? Mas sobre a teimosia, nas coisas da vida, o que acontece hoje conosco, quando somos teimosos e por causa da nossa teimosia acabamos ofendendo alguém ou magoando alguém, acabamos prejudicando alguém, temos que tomar muito cuidado com isso, não somente nos cuidar da teimosia, mas também das iras, das raivas, dos rancores, da inveja, da cobiça, que são coisas que o diabo coloca sempre na maioria das pessoas. Os ciúmes, as contendas, tudo isso prejudica a nossa vida espiritual. Quando nós já tínhamos que estar buscando ajuda na oração
antes de deixar esses sentimentos negativos terem liberdade de agir na nossa vida quando ele não nos convém. Antes de eu sentir inveja, raiva, cobiça, ódio, discórdia contra alguém, sentir raiva contra alguém, antes disso eu tenho que pensar, eu não devo ser assim, porque eu estarei desagradando a Deus. Porque as pessoas não sabem o que há no meu coração, mas Deus sim. E é muito ruim para mim eu sentir essas coisas contra as pessoas. Deus vai se enraivecer, Deus não vai me abençoar, Deus não vai ouvir a minha oração, Deus não vai me ajudar, Ele não estará me ajudando, Ele não me respaldará. É tudo isso. Se nós formos inteligentes, vamos meditar que se fazemos todas essas coisas desagradáveis, Deus se afastará de nós. Porque, afinal, é Deus quem está nos vendo, não as pessoas, é Deus. Então, vocês pensam, como ele fez uma coisa ruim contra mim, eu vou fazer o mesmo. Se ele não me cumprimenta, eu também não vou cumprimentá-lo. Se ele não olha para mim, eu também não vou olhar para ele. Não, Deus, Ele está me vendo, Ele está vendo a minha atitude, a minha forma de ser, como deve ser o meu comportamento. Portanto, eu preciso buscar a misericórdia de Deus, as bênçãos de Deus, porque eu quero que Deus fique do meu lado, que Ele ouça as minhas orações. É por isso que temos de lutar. Bem, irmã, vamos continuar. Irmã, boa noite. Era uma promessa do Senhor que eu ia lhe fazer uma pergunta e essa promessa está se cumprindo. E minha pergunta está em Mateus 26, 26. Em Mateus 26, 26 diz: E enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, após pronunciar a bênção, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Esse versículo tem causado muita contenda entre meus amigos que são de outras denominações e eu. Qual é o verdadeiro símbolo do corpo e sangue de Cristo, se na verdade é o corpo e o sangue de Cristo? Bem, este verso diz que, e enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, após pronunciar a bênção, partiu. Quer dizer, ele partiu um pão físico. Ele partiu e o distribuiu para que os seus discípulos comessem. E o Senhor lhes disse: Este pão que eu dei a vocês para comer é o meu corpo. Portanto, conseguimos ver que eles não comeram o Senhor, não é? Eles não comeram o corpo do Senhor. Mas esse pão representava, simbolizava o Senhor. E ele disse: comam isto, e este é o meu corpo. Isto significa que vocês creram em mim, que vocês têm crido em mim, que vocês vão me seguir, que vocês estarão evangelizando, que de agora em diante pregarão e farão milagres e sinais. E o meu Espírito estará com vocês, e eu estarei os respaldando, e lhes darei poder para que façam todo o trabalho que eu fiz. Vocês farão de agora em diante. Foi isso que o Senhor disse. E, portanto, hoje, o verdadeiro símbolo, hoje nós não temos nenhum pão físico que seja o símbolo. Hoje é o Senhor Jesus Cristo em espírito. O Espírito Santo é o mesmo Espírito de Deus e é o mesmo Espírito do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo. E o Espírito Santo é quem está hoje conosco e nós, crendo e tendo a Deus no nosso coração,
já temos esse pão da vida que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos o pão de vida junto de nós. Quando nós cremos nele, quando confiamos e oramos, estamos desfrutando e estamos comendo esse pão. Mas esse pão se tornou a doutrina de Deus, se tornou os dons espirituais, as bênçãos, a paz, a felicidade que nós sentimos quando Deus fala conosco, quando Ele nos promete, quando Ele nos cumpre, quando Ele nos guarda e nos protege. É esse o pão que nós estamos comendo o tempo inteiro. É espiritual. Hoje não existe mais nenhum pedaço de pão físico. É espiritual. Crer em Deus, crer no Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, como o enviado de Deus. Crer nele é suficiente. É assim como nós estamos comendo pão simbolicamente. E assim temos esse pão de vida todos os dias conosco. Por isso o Senhor disse, eu sou o pão de vida. Quem crer em mim terá a vida eterna. Então, é num sentido espiritual hoje. É o Espírito do Senhor que está conosco. E esse é o pão da vida que o Senhor distribuiu aos seus discípulos esse dia. Bem, vamos seguir? Sim, irmã. Irmã, muitíssimo obrigada por tudo e que Deus abençoe grandemente. Saudações da Itália, as igrejas de Teramo e de Roma a esperam. E tenho duas perguntas com leitura da Bíblia, irmã, curtinhas. A primeira leitura está em Êxodo 4, capítulo 4, versículos 10 e 11. Êxodo 4, 10 e 11. Sim, irmã. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, nunca fui homem eloquente, nem antes, nem depois que falaste a teu servo, porque sou lento na fala e lento de língua. O Senhor respondeu-lhe: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo e o surdo? Ao que vê e ao cego? Não sou eu o Senhor? A mesma citação, sempre referente à mesma pergunta, se encontra em 1 Samuel 16, versículo 7. Sim. Diz: O Senhor respondeu a Samuel: Não olhe para seu aspecto, nem para sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante de seus olhos, mas o Senhor olha o coração. Irmã, eu estou lendo estes versículos de dois personagens bíblicos usados grandemente, mas que eles se fixaram, pois que tinham condições físicas e físicas muito difíceis, certo? E Deus os escolheu por seu coração, com um propósito. Eu lhe faço essa pergunta porque várias pessoas se aproximaram de mim depois de ter lhe feito uma pergunta em Copenhague, em um estudo bíblico, sobre minha forma física, porque eu era muitíssimo complexada e Deus tem se manifestado. E eu conheci vários irmãos e irmãs e eu comentei com eles: Irmã, você não pode imaginar quantas pessoas sofrem de complexo, quantas pessoas, sendo filho de Deus, não se valorizam e têm pouca autoestima. Então, eu quero que você, por favor, nos ensine como ter essa autoestima como verdadeiros filhos de Deus, porque Deus nos chamou para grandes coisas e Deus confia em nós. Mas muitas pessoas que, de repente, têm muitas responsabilidades e trabalhos, de repente, alguns projetos materiais ou aqui na igreja, não executam bem seu trabalho por falta dessa confiança e desta autoestima. Por ter inseguranças? Exato, irmã. Então, já Deus me libertou por este estudo bíblico e Deus fez grandes maravilhas. Ainda estou no processo de emagrecer, mas algumas pessoas emagreceram por meio deste estudo bíblico. Então, Deus atuou e... Bem, sim. A irmã diz que ela tem superado essas inseguranças que ela sentia, porque ela estava acima do peso. É isso? Bem, então nós podemos orar ao Senhor por isso,
Mas nós não deveríamos sentir insegurança, nós deveríamos pensar na nossa saúde para servir a Deus. Percebem? Se nós pensamos na nossa saúde para servir a Deus, aqui na igreja não vamos pensar mais nessas outras coisas físicas de vaidades, nem de mostrar ao mundo isto e aquilo do nosso corpo, mas em ter saúde para servir a Deus. Eu peço ao Senhor que Ele me dê saúde para servi-lo. Então, a cada vez que eu sinto algum desconforto no meu corpo, eu peço ao Senhor, Senhor, tira isso de mim, tira isso do meu corpo, porque eu quero te servir até o último dia da minha vida. Então, é isso que fazemos, não nos encher de inseguranças, mas orar a Deus. Porque no mundo as pessoas sim se enchem de inseguranças por qualquer coisa, por qualquer defeito físico que, segundo eles têm, porque as pessoas chamam de defeito físico, mas eu não sei. Eu não posso dizer que isso seja um defeito físico. É que cada pessoa é diferente, e cada pessoa tem um metabolismo diferente, por exemplo. E aí vem também as doenças, as comorbidades. E as pessoas acabam se enchendo de inseguranças e elas sofrem por isso. Mas nós não vamos nos encher de inseguranças. Nós queremos ter saúde para servir a Deus, para servir ao Senhor. Uma vez, eu me lembro, faz uns 25 anos eu fiquei doente e eu não conseguia impor as mãos, eu não conseguia nem sequer levantar os braços porque doía muito. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu não posso mais voltar na igreja, não posso voltar. Naquela época, faz 25 anos, eu disse, Senhor, eu não posso voltar mais na igreja porque eu não estou sendo bom testemunho, porque eu não posso mais impor as mãos, não posso mais profetizar. Então, eu não estou te servindo, então estou indo na igreja para fazer o quê? Ser mau testemunho? Mostrar para as pessoas que Deus faz milagres e Ele cura as pessoas, mas eu estou super doente e eu não posso mais te servir? Então, eu prefiro não voltar mais. E o Senhor me disse, não digas isso, não digas essas coisas, porque eu vou te curar. E assim foi, o Senhor me curou. E aí eu aprendi, porque naquela época eu me considerava uma criança imatura. Imatura mesmo. Hoje em dia eu não pensaria assim nunca. Eu não diria para o Senhor, Senhor, como eu estou doente, não vou mais na igreja. Não. Hoje eu sei que preciso orar e que eu preciso confiar em Deus. E que Deus fará o milagre. E Deus me ajudou e sim, Ele fez o milagre, Ele me curou. Portanto, você também, irmã, sirva a Deus. Porque você é feliz no Senhor e você ama a Deus. E Deus, portanto, também vai premiá-la e vai lhe dar uma bênção. E eu parabenizo a irmã porque você está muito feliz na igreja do Senhor sem ter essas inseguranças. Mas Deus estará continuando a prepará-la para você o servir, para que você nunca fique doente, mas para que você sirva a Ele. É isso que Deus faz conosco. Bem, muito obrigada. Eu sei que há algumas mãos que ficaram levantadas, mas o tempo já se passou. Hoje há crianças, eu creio que sim. E depois as crianças cansam, então nós temos que ter um pouco de misericórdia com elas. Mas muito obrigada para todos os irmãos que estão assistindo também. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar ao Senhor, vamos orar ao nosso Deus para nos despedir. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus justo, o Deus misericordioso e clemente. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua paciência, porque tu tens muita paciência conosco. Te agradecemos, meu Pai, pelas tuas promessas gloriosas que tu tens feito e que têm se cumprido. Há muitas promessas que ainda precisam se cumprir, mas nós sabemos que tu cumprirás, Senhor, porque és um Deus vivo e de poder que existes, que vives e reinas no nosso coração. Te agradecemos, eterno Deus, e te peço, meu Senhor, que envies o poder do Espírito Santo. Envia o teu Espírito, Senhor, sobre a congregação. Envia esse regozijo espiritual. Envia, Senhor, esse fogo do alto. E batiza os irmãos e irmãs que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo. Lhes dá dons espirituais também aos que já receberam o Espírito Santo. Lhes dá os dons espirituais para que eles tenham essa ferramenta para trabalhar, para te servir e para ganhar muitas almas para o teu reino. Para que eles mudem, Senhor, também. E eles
saiam dessa vida antiga e tenham uma vida nova em Ti, para que eles vivam em Ti fazendo a Tua vontade, Te agradando em tudo, meu Senhor. Envia, Senhor, os Teus dons espirituais. Levanta em cada igreja, faz surgir profetas, pastores, mestres e evangelistas, Senhor, para que todos, Senhor, orem pelos teus crentes, para que as pessoas se santifiquem, se aperfeiçoem e para que a igreja seja perfeita diante dos teus olhos, diante da tua presença, meu Senhor. Pai Santo, nós esperamos em Ti, confiamos em Ti, confiamos, Senhor, nas Tuas promessas, confiamos e cremos, Senhor, nas coisas que ficaram escritas na Bíblia e nas promessas que fizeste também, que hoje repetes nas nossas vidas. Pai Celestial, se manifesta com poder, tira as dúvidas, tira a incredulidade, tira a teimosia, a rebeldia, tira a raiva, tira a dureza do coração e permite, Senhor, que cada um receba do alto as tuas bênçãos e que cada um receba os dons espirituais, que cada um possa fazer o bem e viva uma vida reta diante de Ti, que cada um, Senhor, possa Te agradar e que estejam fazendo a Tua vontade, que Te amem com todo o coração, meu Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, o nosso governante. Nós Te louvamos, Senhor, Te bendizemos, a honra e a glória sejam para Ti. Bendito, Senhor. Obrigada, meu Pai. Estende a Tua mão que cura, estende a Tua mão que cura sobre todas as pessoas que estejam doentes, qualquer doença, Senhor, seja qual for a doença física, mental, doenças psicológicas, Senhor, destrói a obra do maligno e estende a Tua mão e liberta e tira as bruxarias, tira as feitiçarias e as maldições, repreende todas as forças malignas que venham contra os irmãos e as irmãs, contra as crianças, contra os mais velhos, contra as pessoas de qualquer idade. Pai Santo, ouve a nossa oração, nos ajuda, Senhor, a orar, a Te buscar com todo o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, porque queremos Te encontrar, Senhor. Que Tu não te escondas do nosso lado, que não vás embora do nosso caminho, que não te afastes de nós, mas que sempre estejas nos protegendo, nos guiando, nos orientando e nos ajudando a seguir neste caminho, Senhor. Te louvamos, Senhor, Te damos os louvores, Te damos a honra e a glória. Olha, Senhor, também os desejos do coração, as petições que as pessoas têm diante de Ti. Os ajuda, Senhor, ajuda eles a viver uma vida reta, a viver uma vida santa, para que Tu ouças as suas orações, para que Tu tenhas misericórdia dos anseios, das petições, das necessidades que eles têm. Meu Pai, que sintamos o Teu poder, que Teu Espírito desça. Te agradecemos, Senhor, Te agradecemos, Pai Santo. Os louvores sejam para Ti. Que estás aqui, Senhor, eu sei que estás aqui. Sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Glória ao meu Senhor. Glória ao Todo-Poderoso. Obrigada, Pai Santo, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. A honra seja para o nosso Deus. Muito obrigada, irmãos. Deus abençoe todos vocês, os que estão no vídeo. Deus abençoe grandemente todos. Obrigada, muito obrigada e até mais.